Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de matemática, texto 14 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o infográfico, que apresenta dados e informações sobre determinado assunto com a ajuda de elementos visuais, trazendo texto, imagens e esquemas com outros recursos gráficos, como setas e faixas. O objetivo é transmitir conteúdos mais complexos de forma simples, visando facilitar a compreensão do leitor. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também o objetivo das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisão. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF05MA19, que consiste em resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas, comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. O descritor é D7, que se refere a resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo os questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1. Eu investigo o texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante os questionamentos propostos na questão 1 possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão que eles obtiveram em relação ao texto lido. Durante a realização da leitura do Superdica pelo aluno convidado, aproveitem para observar o nível de fluência leitora dele. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 2. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da leitura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Ademais, as respostas citadas pelos alunos durante os questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão que eles obtiveram em relação ao texto lido. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 3. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta de atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente a imagem de um peixe-boi da Amazônica. Essa imagem será necessária para possibilitar aos alunos uma atividade de levantamento de hipóteses de que relaciona com o conteúdo que será abordado. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro "Quer saber mais?". Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes, críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvida, esclareça-as. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Observe o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente a imagem de uma andiroba. Essa imagem será necessária para possibilitar aos alunos uma atividade de levantamento de hipóteses que se relaciona com o conteúdo que será abordado. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizar a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro "Quer saber mais?". Lembrem-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras tais como localizar informações e fazer inferências no texto. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, orientem os alunos a retomar a dupla formada na atividade anterior. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 2. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realize uma leitura explicativa do texto do quadro "Quer saber mais?", com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente 8 cubos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica e prática que se relaciona com os conteúdos que serão abordados.
É relevante utilizar materiais concretos ao apresentar conceitos matemáticos abstratos, pois esses materiais favorecem a compreensão dos alunos. Portanto, façam uso dos materiais concretos sempre que for possível. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam. A proposta para a resolução da questão 1 é individual. Aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Realize intervenções apenas se for solicitado. Durante o momento dos alunos demonstrarem como chegar às respostas, exemplifique-lhes que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Realize as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente filipetas de papel com as questões propostas. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões é em grupos, portanto, é importante que durante esse momento eles consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias para chegar às resoluções em comum acordo. Aproveite esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Durante o momento dos grupos, demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se se acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como indicador, pois aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 5 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifique os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo.